Para a edição do Jornal, João Paulo Alcazar. O governo francês está a negociar com Moscovo, com as autoridades russas, uma nova resolução sobre a Síria. O chefe da diplomacia francesa aposta na abertura de corredores humanitários para chegar às vítimas da guerra civil. Foi o que ele disse esta manhã aos microfones da rádio France Info. A guerra que está em curso cresceu, registrou esta manhã novos episódios. Chegam notícias no domingo de movimentações armadas na capital Damasco. Um habitante da cidade contou à agência Reuters que foram realizadas buscas domiciliárias musculadas. O exército fiel a Bashar al-Assad cercou um bairro de Damasco e entrou dentro das casas. Aparentemente, procuram rebeldes ou desertores do exército que têm dado apoio às manifestações anti-regime nas cidades um pouco por todo o país. A Reuters cita estudantes sírios para falar em várias detenções. Há disparos de armas automáticas nas ruas de Damasco, mas sem alvos concretos, ou pelo menos aparentemente concretos. Tudo indica que são tiros para o ar. À volta do bairro foram estabelecidos perímetros de segurança. Elementos de forças de elite do exército estabeleceram também barricadas perto de Homs, outra cidade, essa sim, a cidade berço da rebelião. Houve novos ataques, mais um oleoduto foi atingido, um dia depois do mais sério bombardeamento das forças do presidente contra locais que servem de base aos rebeldes. Assim, as últimas notícias que chegam da Síria, uma manhã em que ficamos a conhecer os novos esforços da diplomacia francesa, a França, a antiga potência colonial da Síria. Paris tenta convencer Moscovo a aceitar uma resolução, alinhar uma resolução das Nações Unidas para levar o regime de Bashar al-Assad a calar as armas. É certo que há armas a disparar dos dois lados, mas as informações disponíveis apontam que o poder de fogo maior está do lado das forças fiéis ao atual líder da Síria. Estas movimentações francesas são conhecidas no dia em que Nicolas Sarkozy vai anunciar, será logo à noite na televisão, vai confirmar que avança mesmo para as próximas eleições presidenciais. Uma cimeira olímpica da fome. A organização não-governamental Save the Children desafiou o governo britânico a organizar um encontro em Londres por ocasião dos Jogos deste verão. A ideia, Cristina Lainer, é tomar medidas urgentes para enfrentar o desastre semeado pela má nutrição nos países mais pobres. Em cada hora morrem 300 crianças por má nutrição. Por ano são 2.600.000. E se nada for feito nos próximos 15 anos, os corpos e cérebros de quase 500 milhões de crianças vão ter um crescimento atrofiado. O alerta da Save the Children é feito com base num estudo nos países desenvolvidos. O estudo revela que a escalada dos preços está a levar os pais a cortar na alimentação e a tirar os filhos da escola para que as crianças possam ajudar no sustento da família. A Save the Children fala de uma crise de fome escondida que passa por não ter o que comer, mas também pela má nutrição. Mais de metade das crianças dos países pobres comem apenas 3 alimentos: mandioca, ervilhas e um vegetal, geralmente folhas verdes. Sem proteínas, vitaminas, minerais ou gordura, o impacto pode ser devastador. Quociente de inteligência mais baixo, corpos atrofiados, maior probabilidade de abandono escolar. Por isso, a Save the Children quer aproveitar os Jogos Olímpicos em Londres para promover uma cimeira mundial sobre a fome. A organização sublinha que 2012 é um ano vital, porque em meados de 2013 será tarde demais para salvar uma geração de crianças que em breve vai completar 2 anos, uma idade-chave no desenvolvimento. Será que esta ONG, esta organização não governamental, vai conseguir levar mesmo o governo britânico a organizar esta cimeira mundial da fome? Veremos adiante. O facto de que esta questão, invisível, longe das primeiras páginas, porque é um problema que se arrasta há muito, os efeitos devastadores da má nutrição, nos faz ter presente que aquilo que comemos, aquilo que muitas crianças não comem, pode ter efeitos de grau diverso no desenvolvimento, na qualidade de vida, na saúde. Estamos também a falar disso esta manhã aqui na TSF por causa da diabetes. O que se passa? O Observatório Nacional desta doença considera que a crise está a provocar um aumento do número de portugueses afetados pela doença, pela diabetes tipo 2. O Observatório Nacional vai apresentar hoje os resultados do mais recente relatório, mas o coordenador
já foi adiantando a TSF que o panorama é preocupante. Com menos dinheiro no bolso, muitos portugueses viram-se para a comida mais barata, mais rápida e menos saudável. Nuno Guedes. O coordenador do Observatório Nacional da Diabetes explica que continuam a aumentar os casos desta doença, uma tendência antiga, motivada por uma população mais velha, pela obesidade e pelo sedentarismo. Novidades, explica Luís Gardete Correia, é o impacto da crise. Esse é um fator relativamente recente, nos últimos anos, a própria crise económica. A crise económica faz fazer com que as populações busquem um determinado tipo de alimentos de elevadíssimo valor calórico e baratos, nomeadamente aquilo que todos nós sabemos, os refrigerantes, que nas últimas décadas não têm baixado de preço, antes pelo contrário, e também aqueles produtos do tipo fast food, pizzas, hambúrgueres, que hoje é possível encontrar a um preço relativamente baixo. Ao contrário dos vegetais, estes alimentos não subiram tanto de preço. Nas pessoas carenciadas e bairros mais pobres, já é visível um aumento dos casos de diabetes. Nós vamos encontrar, por um lado, nas pessoas idosas, um aumento de diabetes, vamos encontrar também nas pessoas mais carenciadas e, sobretudo, nos bairros mais carenciados, há uma explosão também de diabetes, e estamos naturalmente a falar de diabetes tipo 2. Um dos principais objetivos da Associação Protetora dos Diabéticos é trabalhar nos bairros pobres para prevenir a doença, ensinando hábitos alimentares saudáveis e baratos. A nutricionista Alexandra Bento, que presidiu a associação destes profissionais, disse esta manhã à TSF que falta um plano global no país para enfrentar um problema que, antes de mais, tem sido responsável pelo aumento da obesidade. Eu acho que o que está a faltar neste momento é, de facto, uma política alimentar em termos nacionais para se ver a situação do país e se atuar, e atuar a ver já, porque estamos perante um estado que é de emergência. A escola claramente é um local, os locais de trabalho das empresas claramente são outros dos locais para atuar nos assuntos dos adultos. Portanto, tudo o que são os locais onde nós estamos a maior parte do nosso dia. Esta especialista em nutrição lembra que com uma nota de 5 euros é possível fazer opções alimentares mais saudáveis, ainda que isso demore mais tempo do que uma passagem por um balcão de uma loja de comida rápida. Com cerca de 5 euros nós conseguimos fazê-lo. Agora, é preciso, é muito esforço individual para organizar este dia. E é possível fazer o mesmo com menos dinheiro? Julgo que não. Para ser muito sincero, julgo que não. E se de facto 5 euros para alguns é muito, aí tem que estar a ação social a funcionar, porque 5 euros acaba por ser um valor que dá por vezes de 100 e tal euros, que acaba por ser cerca de 20 e tal por cento, contas feitas muito rapidamente, de um ordenado mínimo nacional, o que é mais, não é? Para uma pessoa, para 4 pessoas, acaba por ser à volta de 500 a 600 euros, e claramente é demais para muitas famílias, mas mesmo que isso é impossível, é nesse sentido que a ação social é entrar em ação, não há outra possibilidade. Testemunho recolhido pela jornalista Sónia Santos Silva, nutricionista Alexandra Bento, presidente da Comissão Instaladora da Ordem destes profissionais, que tratam de nos orientar as emendas mais saudáveis. 9 horas, 9 minutos, hora do continente e da Madeira. A Itália entrou oficialmente em recessão no final do ano passado. É o que se conclui dos números avançados esta manhã, há pouco, pelo Instituto Italiano de Estatística. O PIB, a riqueza produzida por Itália, contraiu 0,7% nos últimos 4 meses de 2011, ou seja, no ano passado, depois de um recuo, aliás, nos últimos 3 meses do ano passado, depois de um recuo de 0,2% no terceiro trimestre. No conjunto do ano passado, a economia italiana cresceu quase nada, 0,4%, de acordo com as contas agora divulgadas pelo Instituto Italiano de Estatística, mas o dado mais relevante é então este, que oficialmente a Itália já é um país em recessão. Isso aconteceu nos últimos meses do ano passado. Vale a pena lembrar, até porque o assunto vai hoje a debate no Fórum, a reação dos sindicatos, dos trabalhadores da função pública, à mais recente proposta do Governo. O Executivo quer tornar definitivo o corte no pagamento das horas extra, quer alargar ao público o banco de horas já previsto para o setor privado, quer também levantar as restrições à mobilidade, levando que a mudança do local de trabalho deixe de carecer do acordo do trabalhador, ainda que esteja previsto um apoio
tributário, um suplemento cujo valor ainda não foi definido. Em relação a este ponto, Betancourt Picanço, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, diz que só será possível se o Estado assumir todas as despesas que a mudança implica. Se se pretende que sejam os trabalhadores a suportar todos os encargos com a mudança de locais de trabalho afastados 100 km, 200 km, isto é perfeitamente insustentável e, consequentemente, não poderemos deixar de dizer ao Governo que a mobilidade é importante, mas há que encontrar formas de promover esta deslocalização dos trabalhadores sem que sejam eles a pagar essa fatura. Portanto, nós estamos, obviamente, disponíveis para aceitar a deslocalização dos trabalhadores, desde que as entidades patronais suportem os correspondentes encargos. Assim, as declarações de Estado da TSF, de Betancourt Picanço, do lado da Frente Comum, as reticências são mais evidentes, como se conclui das declarações da dirigente Ana Varela. A Frente Comum está disposta a negociar coisíssima nenhuma que tenha a ver com a cidade de direito aos trabalhadores. As alterações que são importantes, todas nos preocupam, porque são alterações que vão pôr em causa direitos que as pessoas tinham, nomeadamente tudo o que se refere com férias, feriados, com uma questão muito complicada que tem a ver com a adaptabilidade dos horários de trabalho e 8 horas, que vai mexer na vida pessoal das pessoas e na vida profissional, e depois a mobilidade geográfica que vai dar para tudo. Ana Varela, da Frente Comum, a TSF ainda a noite passada tentou também o contacto com a FESAP, mas esta estrutura sindical disse que pretendia estudar melhor as propostas do Executivo antes de tomar uma posição pública sobre esta matéria. O governo português e os homens do Triunvirato do Dinheiro começam hoje uma terceira ronda de contactos para avaliar em que ponto está a aplicação do Memorando de Entendimento, conjunto de medidas, moeda de troca para o financiamento internacional da economia portuguesa. E neste terceiro round, como nos lembra o jornalista Hugo Neutel, a flexibilidade será uma das palavras de ordem. Os homens da Troika franzem o sobrolho às dívidas em atraso do Estado e esse deverá ser um dos principais fatores em análise pelo FMI e companhia. O Governo deverá responder a esses anseios com a lei de compromissos que impede os organismos públicos de assumirem despesas para as quais não tenham uma previsão de receitas equivalente. E no tema das dívidas, as dos hospitais empresa assumem especial relevância. São cerca de 2.200 milhões de euros em atraso. O Governo já assumiu a intenção de pagar pelo menos uma parte desse valor, recorrendo às receitas das transferências dos fundos de pensões da banca, 1.500 milhões ao montante que tem sido referido. Se o Executivo convencer a Troika que os atrasos nos pagamentos não vão repetir-se, é possível que o FMI permita que o agravamento do déficit resultante destas dívidas não seja considerado para efeitos das metas do programa. Outra área na mira da Troika é a das reformas estruturais, incluindo as mudanças no mercado laboral, na justiça e no arrendamento urbano. No que diz respeito ao financiamento do setor empresarial do Estado, os peritos vão querer conhecer o ponto de situação da reestruturação das empresas públicas e dos cortes nos custos dessas entidades. Com uma dívida acumulada de 17 mil milhões de euros e juros de 590 milhões por ano, a Troika exige alterações profundas no setor, de forma a que os bancos nacionais, por passarem a financiar menos o Estado, possam conceder mais crédito aos privados. Com a tragédia grega em pano de fundo nesta análise às contas nacionais, os técnicos vão tentar perceber se, ao mesmo tempo que a austeridade aperta os cintos do Estado, das empresas e dos cidadãos, estão ou não a ser lançadas as bases para o crescimento económico, coisa que não acontece na Grécia. O resgate da Madeira, no valor de 1.500 milhões de euros, também não deverá escapar à lupa da Troika. E neste dia vamos naturalmente também tentar perceber como resulta o regresso aos mercados de Portugal, nova venda de dívida, um objetivo ambicioso. O Executivo quer colocar bilhetes do Tesouro com maturidades entre 3 meses e 1 ano, com um valor estimado entre 2.500 e 3.000 milhões de euros. Da última vez que vendeu dívida, há 15 dias, o Estado colocou 1.500 milhões, maturidades 3 e 6 meses, conseguiu que os juros ficassem abaixo dos que foram registados na emissão anterior com os mesmos prazos. Futebol, já Benfica Zenit, de bater o dente em São Petersburgo, da noite passada o arrepio do Braga, que perdeu com o Besiktas em casa. Assuntos certos no Jornal de Desporto, depois da próxima edição da meia hora. Voltamos aos temas em destaque nesta manhã de quarta-feira. João Paulo Alcazar. A Síria volta ao topo da atualidade. A televisão estatal diz que já adapta para a realização de um referendo à nova Constituição. Será ainda este mês, dia 26, deste domingo, a 8 dias. Pela manhã chegaram notícias de
buscas feitas por tropa de elite em várias casas de um bairro da capital Damasco. Durante esta edição ficámos a saber que a Itália já entrou em recessão. No final do ano passado, o PIB contraiu 0,7% no último trimestre, já tinha recuado no trimestre anterior. João Baltazar com a edição das 9, daqui a pouco o trânsito, depois há tudo de ensaio, Bruno Nogueira sobre o Whitney Houston.